Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente terça-feira para você, programa Momento Saúde, para conversar com você sobre saúde e qualidade de vida. Hoje, terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024, e o Natal tá chegando bem pertinho, e a gente sempre acompanhando você hoje, durante todo o ano, falando de saúde e qualidade de vida. Programa Momento Saúde, a apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Agnaldo Silva. Hoje a gente recebe a médica endocrinologista, doutora Joana Frari, com muita alegria. A gente tem até saudade de você, doutora Joana, para a gente conversar sobre saúde. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Sheila. É sempre um prazer, uma delícia estar aqui com vocês, falando um pouco sobre saúde, sobre endocrinologia. Eu também estava com saudade. Muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Em meio à crescente busca por soluções rápidas e eficazes para o emagrecimento, as pessoas querem emagrecer, tá chegando o finalzinho do ano, querem entrar naquele vestido que está guardado há muito tempo, e outras pessoas buscam emagrecimento por questão de saúde mesmo. E a gente acompanha aí a chegada da caneta do emagrecimento, chamada assim, conhecida assim comercialmente, que promete fazer isso, proporcionar essa perda de peso de forma rápida. Agora a gente quer conhecer mais e saber se isso é seguro, algo tão rápido assim, doutora Joana. Bom, acho importante a gente entender antes o contexto disso, né? A gente vem evoluindo como sociedade para uma sociedade que te empurra a comer coisas mais calóricas e mais vezes do que era antigamente. Então hoje a gente tem aí no Brasil mais de 50% da população com sobrepeso ou obesidade, mas assim já é acima do peso. Então o mundo precisava de coisas, ainda precisa, né, de que ajudem nisso, porque senão não vai ter fim, né? A gente já está normalizando estar acima do peso e daqui a pouco a gente vai normalizar estar obeso também, no sentido de tão comum que é. Então a gente precisava muito, sim, e elas são muito bem-vindas como tratamento de pessoas que realmente precisam, né? Como diz um professor meu, tratamento de obesidade é diferente de desejo social de estar magra. Então tem que ter indicação, né, para usar. Mas essas injeções, elas vieram assim muito bem-vindas, né, muito bem a calhar no momento que a gente passa. São medicações relativamente seguras, com poucos efeitos colaterais, mas que nem eu falei, precisa ter uma boa indicação para usar, até para não ter aquele efeito rebote depois que ninguém quer. Funciona de verdade? As pessoas emagrecem? Isso acontece de forma rápida? A velocidade com que isso vai acontecer vai depender muito de outras coisas que a gente faz em conjunto, né? Se a gente vai fazer atividade física, se a gente vai passar com uma nutricionista, fazer uma reeducação alimentar, se vai usar outros medicamentos juntos, e também da quantidade de peso que a gente tem para perder, e também da resposta individual de cada um. Então, assim, pessoas respondem melhores, outras pessoas respondem às vezes um pouco mais lento. Mas perto dos medicamentos antigos, elas são realmente muito mais rápidas, não só mais rápidas, como mais eficientes, tem uma perda de peso maior do que os medicamentos que a gente usava até então, mais rápido e até mais duradouro. Olha aí. E crianças? Crianças, a gente até já conversou outras vezes, em outras vindas suas aqui, sobre uma preocupação de crianças também acima do peso, né? Crianças com quadro de obesidade. Essas canetas também podem ser utilizadas no processo de emagrecimento de crianças? A partir dos 12 anos a gente já pode usar todas as canetas. Eventualmente, em alguns casos muito importantes, até antes disso, sempre com acompanhamento médico. Justamente porque, dentro desse contexto de que o mundo todo está
caminhando para ficar cada vez um percentual maior de pessoas acima do peso, e isso já começa na infância. Então, a gente entende hoje que quanto mais cedo a gente tiver uma interferência, nos casos de obesidade mesmo, inclusive na infância, mais estabilidade a gente vai ter na vida adulta dessa criança. Porque se a gente não interfere ali, talvez quando ela... Talvez, né? Vai depender muito de tantas coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Mas o caminho natural é que na vida adulta ela precise de intervenções até mais drásticas, digamos assim, né? Porque a tendência é ir piorando. Essas canetas emagrecedoras, elas são à base de insulina? Já escutei falar alguma coisa nesse sentido, e quando se fala de insulina, a gente lembra dos diabéticos. Tem alguma relação com isso? Apesar de não ter nada a ver com a insulina, o líquido que está lá dentro, digamos assim, até quase que o contrário da insulina, existem essas duas relações realmente. Primeiro, que também serve como tratamento para diabetes, e porque vem na caneta igual a insulina. Mas assim, a forma de aplicar é muito parecida com a forma que a gente aplica a insulina de caneta, né? Porque tem insulina que não é caneta também. Mas o líquido lá dentro é uma substância completamente diferente. Tem nada a ver com a insulina. Tem nada a ver com a insulina. Pelo contrário, a insulina às vezes até aumenta a fome e o peso, né? E esse vem para fazer o contrário. Mas acaba que ele também atua em diabetes, principalmente no diabetes tipo 2, que é aquele que não tem dificuldade de produzir insulina e não precisa usar insulina. Tem algumas marcas que são diferentes, né? A composição é a mesma, só muda o nome comercial dessas canetas emagrecedoras? Hoje a gente tem disponível, no Brasil, 2 tipos de substâncias, que é a liraglutida e a semaglutida. Elas são do mesmo laboratório, só que elas têm marcas diferentes. Então, pode falar o nome comercial? Acho que sim, que as pessoas estão... A gente está em mais de 100 municípios brasileiros e 16 estados levando essa informação de saúde, e eu acho que tem muita gente que quer saber, olha, será que essa marca aqui funciona? Será que... E é um investimento que parece que não é muito baixo, né? Não é muito em conta a caneta, então acho que é importante a título de informação. E aqui no Brasil, praticamente no mundo inteiro, todos são do mesmo laboratório. Então eles não são concorrentes entre si, e sim colegas, né? Então não existe concorrência, acho que também não tem problema. Então a liraglutida, que é a mais antiga, que aplica todo dia, ela tem 2 nomes comerciais. A Victoza, que é direcionado para diabetes, e o Saxenda, que é mais direcionado para perda de peso. E aí depois dela veio a semaglutida, que é o Ozempic, o famoso Ozempic. É um pouquinho muito mais potente que a liraglutida. E o Ozempic é mais voltado para o diabetes. E agora a gente tem o Wegovy, que também é semaglutida, que é voltado em bula já para perda de peso, podendo inclusive usar doses maiores. E são todos do mesmo laboratório, né? E agora está em lançamento, já está aprovado, só que ainda não chegou nas farmácias, um terceiro medicamento, que daí sim é de outro laboratório concorrente, que é a Mounjaro. A Mounjaro é tirzepatida. Ele é um pouquinho mais potente ainda, é uma nova geração que está para chegar aqui. Estados Unidos e Europa a gente já tem, algumas pessoas até importam, mas aqui no Brasil ainda não tem nas farmácias para comprar. Então a evolução foi mais ou menos essa. Começou com a liraglutida, que já era uma revolução muito grande, muita gente usou Saxenda, né? Veio a semaglutida com o Ozempic, que aí viralizou de vez, e ela tem a facilidade de ser aplicada uma vez por semana, né? Uhum. Porém, realmente é mais cara, é quase o dobro do preço do Saxenda. E a Mounjaro também deve vir o dobro do preço do Ozempic. Olha só. Doutora Joana, essas canetas atuam diretamente no controle do apetite? Se a resposta for sim, necessariamente quem está acima do peso é porque come além da conta? Porque eu encontro pessoas, e você que está ouvindo deve acompanhar situações assim também, que falam, olha, eu ganhei tanto de peso, mas eu nem como tanto. Gente, eu como pouquinho, eu não entendo como que eu ganho tanto peso assim. A gente
divide o perfil de obesidade em alguns perfis. Então, realmente existe aquela pessoa que come pouco e tem uma facilidade muito grande de tirar a caloria daquele alimento, absorver e acumular, mesmo não comendo tanto, que a gente chama isso de um metabolismo mais lento, né? Mas também existe, é mais comum até do que isso, a pessoa que tem uma fome maior que as outras pessoas. Então, se você senta e come um pedaço de pizza, você se sente saciado, fala, não cabe o segundo. Mas existem pessoas que conseguem comer o segundo, o terceiro, o quarto, e a fome continua ali. Então, isso é uma coisa que, apesar de parecer simples, é só comer um, não precisa comer 2 ou 3. Mas o corpo não responde dessa forma, o corpo pede mais, e aí você tem que levantar da mesa com fome. É diferente, né? E para cada perfil desse, né, do tipo de pessoa, o tipo de mecanismo que faz ganhar peso ali, a gente pode ter que variar o tratamento, né? Então, assim, nem todos os medicamentos vão funcionar da mesma forma para todos os tipos de causas de ganho de peso. Uma pessoa que tem mais fome, que veio já programada para ter uma fome maior, que demora mais para ter saciedade, ela vai precisar de um tratamento que age principalmente na fome. A pessoa que já não tem muita fome, quase não come, mas tem um metabolismo lento, às vezes o maior tratamento aí é melhorar o metabolismo. Alguns medicamentos podem ajudar isso, mas aí o principal talvez seria o quê? Intensificar a atividade física para melhorar o metabolismo. Claro, tem outras causas também, tem aquele tipo de obesidade relacionado com ansiedade. Quando eu estou muito nervosa eu como mais, né? Quando eu tenho um problema grave eu passo o dia inteiro comendo e parece que essa ansiedade some, e a gente tem que tratar junto com a perda de peso a ansiedade, os problemas por trás disso, né? Existe compulsão alimentar, que já é um pouquinho diferente, né? Normalmente a compulsão alimentar ela vem em episódios. Então é diferente de uma pessoa que está sempre com fome. Ela tem momentos que ela começa a comer e não para. Então isso também precisa de um tratamento um pouquinho diferenciado. A gente não tem, assim, milhões de tipos de tratamento para individualizar tanto, mas a gente consegue se individualizar. Em alguns momentos dessas canetas vão ser super bem-vindas, e esse é um dos motivos porque que talvez não funcione para todo mundo, e porque não é simplesmente ir lá na farmácia pegar e ir para casa, porque às vezes a gente tem que fazer muita coisa junto com isso, identificar o que está acontecendo ali e poder direcionar o tratamento para ter uma resposta melhor e uma duração melhor, para não ter aquele parei de usar, voltou tudo, ou até mais. E a pessoa fica frustrada aí agora, exatamente, né? E aí quer abandonar o tratamento para sempre, nunca mais quer tratar, e sendo que perdeu uma oportunidade maravilhosa, né? E os vilões do emagrecimento? O que impede você que está querendo perder peso de perdê-los? A gente vai voltar daqui a pouquinho conversando mais sobre isso, já já. De volta com o nosso programa Momento Saúde, com a doutora Joana Frari, nossa convidada de hoje, no primeiro bloco explicando tudo sobre a questão da caneta emagrecedora, tão falada pelas pessoas, né? Já tem várias marcas aí no mercado e as pessoas lançando mão cada vez mais disso. A gente tem ouvido até no noticiário de locais que comercializam essas canetas que estão sendo até alvo de bandidos, do tanto que esse produto tornou-se algo desejado e ganhou uma grande repercussão, né? Agora a gente quer explicar um pouquinho, com a ajuda da nossa convidada, da doutora Joana, o que pode impedir as pessoas a alcançar e passar pelo processo do emagrecimento. Tem algumas coisas que podem impedir ou dificultar aquela pessoa que está querendo ou precisando emagrecer. Eu vi uma publicação na sua rede social que achei bem legal, doutora Joana, que pode ajudar muito as pessoas, inclusive, com essa informação. Aqui você até fala do sono desregulado. Então, quem não dorme bem, a quantidade de horas adequadas, vai ter mais dificuldade no processo de emagrecimento? Pois é, Sheila. O sono está completamente relacionado tanto com a fome que a gente tem durante o dia, quanto pelo tipo de comida que a gente busca. Ou seja, a pessoa que não dormiu bem, que está cansada, ela tem uma tendência maior a buscar comidas mais calóricas e ter mais fome durante o dia. Então,
uma coisa que aparentemente não tem muita relação com o peso, interfere muito, né? Que nem a gente vinha falando, a melhor forma da gente conseguir um bom tratamento, um bom resultado do tratamento, é primeiramente realmente ter um bom diagnóstico, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo com aquela pessoa, que tipo de problemas existem na vida daquela pessoa, que muitas vezes a gente acha que não está relacionado com o peso, mas está, que nem a história do sono. E a partir daí, e às vezes regulando toda a dinâmica daquela vida para chegar numa vida com qualidade de vida, que significa também perder peso e se sentir bem, não só perder peso. Verdade. O estresse também seria um vilão do emagrecimento? Pessoa que está ali a 1000 por hora, estressadíssima, vai ter uma dificuldade maior de emagrecer? Por vários motivos dentro do estresse, né? Que nem eu falei, existe aquela fome por ansiedade, por estresse, por sobrecarga, que você nem percebe o que você está comendo, você simplesmente quer comer para dar uma aliviada. Mas dentro do estresse também a gente tem liberação de vários hormônios que aumentam a fome. E tudo isso tem que ser tratado em conjunto. Então, por exemplo, é muito comum aquela pessoa super sobrecarregada, que não tem horário para comer, não tem horário para preparar uma refeição, come só fora de casa, o que tem, o que dá, o que é mais fácil. E aí isso também atrapalha. Não, vamos organizar isso aqui. Vamos ir no supermercado, preparar uma lista de compra, ter comida boa em casa para você não ter que ligar e pedir um lanche, comida uma pizza. De verdade. Comida né? de verdade, como diz a Rita Lobo. E vamos organizar os horários de café da manhã, almoço e janta, para você não ter aquela coisa, tipo, não deu para comer durante o dia e chega à noite e tá com a fome em dobro, acaba comendo tudo de uma vez e rápido demais, né? A velocidade com que a gente mastica, engole, dura uma refeição também está relacionado com o tanto de comida que a gente come, então também está relacionado com ganho ou perda de peso. Então, o estresse, essa dinâmica de vida muito louca, isso inclui essa questão do sono também, né? Da pessoa que não tem tempo nem para comer, nem para dormir, isso precisa de algum momento interferir. Eu sempre brinco, né, com os pacientes, uma hora a conta chega. E aí na hora que chega, às vezes é direto no quê? No infarto. Então, se a gente conseguir interferir antes, né, sentar, organizar, a gente pode trabalhar bastante, mas até para isso tem que ter um limite para não interferir na sua saúde. Verdade. As dietas restritivas, aquela dieta que não pode isso, não pode aquilo, só posso isso, não posso aquilo, isso é algo positivo no processo do emagrecimento ou não? Quanto mais restritiva for a dieta, ou seja, quanto mais proibições tem, maior a chance de não dar certo. Você consegue durante uma semana, durante 2 semanas, chega uma hora que você não aguenta mais, você não pode comer nada, e o corpo não aguenta, a cabeça não aguenta também. Então, é claro que a gente tem que fazer uma dieta equilibrada. Para isso, algumas vezes a gente tem que cortar algumas coisas, principalmente as coisas que o corpo não precisa, sobremesas, sucos, refrigerantes, bebida alcoólica, né? Almocei, deixa eu comer um docinho, né? Deixa eu comer aqui uma coisinha antes de dormir, deixa eu... Exatamente. E às vezes a gente tem que pelo menos pensar em diminuir isso, tirar da rotina. Mas quando você fala assim, olha, você nunca mais vai comer um doce depois do almoço, a pessoa fala assim, eu vou nem tentar então, porque eu sei que eu não vou conseguir, consegue uma semana, depois não vai dar certo mesmo. É diferente a gente falar assim, olha, vamos trocar esse doce por uma coisa menos calórica e vamos passar às vezes um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana, ou só no final de semana. Não, acho que dá pra, não precisa ser todo dia. Então, por isso que as dietas restritivas são um problema, porque primeiro a gente não consegue seguir a maior parte das vezes, e segundo porque elas às vezes, depois de uma restrição grande, o corpo pode desencadear uma compulsão maior ainda. Então, se eu gosto muito de doce, eu me forço a ficar
muitos dias sem, aquilo parece que martelando na cabeça da gente. Preciso de doce, preciso de doce, preciso de doce, eu não vou conseguir. Ai, nunca mais comi um docinho. Sim, e aí na hora eu falo assim, agora também eu vou comer. Come 2 panetone. Aí piora tudo, a situação dispara a comer e gera uma ansiedade muito grande que também aumenta a fome. Então isso também é uma necessidade de ter um profissional acompanhando para equilibrar isso. Para não ser tão restritivo e também não ser completamente liberal, porque aí não funciona também. Tem gente que está fazendo dieta que só come ovo. Come ovo. E os artistas estão divulgando isso em suas redes sociais. A gente tem visto aí artistas que colocam ali uma montanha de ovo numa mesa, tira uma foto e diz, olha, aqui é ovo de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Isso funciona? Se as pessoas dão conta de comer só ovo? Bom, a gente começa falando que tudo que está na internet é questionável, né? Então a gente vai saber até que ponto que isso é verdade ou não. O ovo é um alimento completo, muito rico, mas ele, como único alimento, não é bom para o corpo. Você tem que ter um equilíbrio entre todos os grupos alimentares. Por exemplo, o ovo não tem fibra praticamente, então já vai faltar aí, né? Então, assim, ele é bem-vindo, ele é um aliado das dietas, sim, porque é um alimento relativamente com pouca caloria, com muitas vitaminas e que ajuda a saciar, né? Não passa reto, mas tem que ter dentro de um contexto, de um equilíbrio, tanto porque igual a restrição alimentar, isso seria uma dieta muito restritiva, porque você pode comer um alimento só, né? O resto tudo não pode. A gente não aguenta, ninguém consegue levar isso muito tempo. Aí a blogueira lá posta, a gente não sabe até que ponto que é verdade ou não, pode ser que não, e a gente não sabe quanto tempo. Às vezes ela fez isso uma semana só para começar uma dieta e depois mudar e adaptar. Então, mas qualquer nutricionista sério, médico sério, nunca vai apoiar uma alimentação baseada em um tipo de alimento só, nem em 2 que seja. Tem que ser bem equilibrado, quanto mais rico, melhor. E a atividade física continua sendo indispensável, mesmo com a chegada de novos recursos, da caneta, que a gente vem conversando desde o início do programa. Ficar parado, fazer só dieta, usar caneta emagrecedora e não se mexer, também pode ser um fator negativo, dos piores, né? Um dos piores nesse processo pela busca pelo emagrecimento. Bom, primeira coisa, Sheila, não existe nenhum medicamento que substitua a atividade física, nenhum tratamento. Você pode fazer a melhor dieta com os melhores medicamentos, nenhum deles vai substituir o que a atividade física faz pelo corpo. A mudança que vem no corpo e a melhora da saúde, da qualidade de vida, da disposição, isso não tem medicamento que faça, né? E a segunda coisa, talvez nessa primeira fase de perda de peso, a gente não pode fazer a conta assim, eu comi um doce, então eu vou fazer meia hora de atividade física, que isso normalmente não fecha e você acaba tendo mais dificuldade ainda para perder o peso. Ou seja, compensar o que comeu com atividade física não é uma boa ideia. Você tem que fazer atividade física e fazer a alimentação balanceada, às vezes um déficit calórico aí. Mas na fase de manutenção de peso, ou seja, você já tratou, independente se foi com caneta, com medicamento, com dieta, ou porque ficou doente, perdeu peso, mas você quer manter aquilo, a atividade física é completamente indispensável. É ela que vai te manter, principalmente. É claro que às vezes não só ela, talvez a gente precise de uma coisinha além disso, mas se não tiver ela, não mantém o peso. Tá aí. A gente tinha mais perguntas para fazer, nosso tempo se esgotou, a conversa muito boa, a gente precisa falar mais, porque vem a ceia de Natal aí, doutora Joana. O pessoal quer comer, quer saber como é que vai fazer. Obrigada pela sua presença, até o nosso próximo encontro aqui no programa. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Eu vou deixar uma frase que uma paciente minha me falou essa semana. Opa! Coma de tudo, mas não coma tudo. Opa! Um pouquinho boa. Só para experimentar, passar a vontade daquelas comidas diferentes do final de ano, mas sem exagero. Perfeito, assina embaixo. Obrigada pelo carinho da audiência, pela companhia de vocês. Esse programa já está disponível no YouTube para você assistir e para você escutar
Também nós estamos nas principais plataformas digitais. Um beijo e a gente volta amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau.